não sei se você já teve a experiência, já estou fugindo da pauta aqui. Quando você coloca o seu nome no Google, o recurso de autocompletar aparece assim: o que houve... O que aconteceu, né? O que aconteceu. Ou seja, não está na minha pauta, mas está na cabeça de um monte de gente. O que aconteceu, de uma forma resumida, porque não vou nem falar de elegância, porque... já deu um show aqui, né? Então, né? Aliás, tem... Assim, já dá para quase fazer uma pregação assim para falar sobre... Tem gente dizendo aqui, eu nunca vi alguém falar sobre futebol, mas tão complexo, com tanta elegância, tanta sabedoria. Então, olha, a gente conta um pouquinho, pode ser que tenha gente que não conheça exatamente, mas tem uma crise, enfim, e que, enfim... Deixa eu só aproveitar e falar duas coisas. Primeiro, mandar um beijo para todos os irmãos da Nova Semente. Tá bombando aqui, gente, da Nova Semente aqui no chat. Não dá para ler todo mundo, a gente adoraria, mas não dá. E também Gustavo, ele mandou um superchat aqui, acho que é legal falar sobre o superchat. Mandou 5 pra gente aqui pelo superchat, Gustavo. Valeu, hein? Ele vai pagar pizza. E ele pergunta, e aí eu acho que o senhor pode continuar, se você acredita que há um cisma, a Igreja Adventista possa estar iniciando um cisma aqui no Brasil. Então, depois de você falar de Nova Semente, você engata nessa. Não, eu acho que é muito cedo, né? Esse negócio de você prever se vai ser um cisma, se não vai, eu acho que é muito cedo, né? A igreja já passou por outras... A Igreja Adventista, especificamente, já passou por várias crises e tal, apesar de ser uma igreja nova comparada com outras, mas já passou por várias crises e sempre superou essas crises, né? Eu acho que é um momento difícil que a igreja vive, de acirramento de algumas posições, mas eu acho que a igreja vai permanecer, vai continuar, tem muita sabedoria na liderança, etc. O que aconteceu comigo é uma questão, infelizmente, chata. Eu sou criticado por posições que eu tenho já há um bom tempo, né? Não começou agora. Mas sempre houve conversa, sempre houve diálogo, e esse diálogo sempre foi muito, muito frutífero. Eu tive a oportunidade de expressar meus pontos de vista e defender meus pontos de vista. E muitas vezes, né, a gente não tem um ponto de vista assim, similar à maioria, né? E eu acho que com o passar do tempo, esses acirramentos todos que a gente está conversando, as coisas foram perdendo essa dimensão do diálogo, né? Então, eu teve uma certa... eu vou usar esse termo, uma certa campanha de que eu sou um pastor esquerdista marxista cultural, né? Começou em 2020, porque eu fiz uma série sobre a questão da mulher na Bíblia, e na primeira série no primeiro dia eu falei sobre feminismo, e aí pronto, esse primeiro dia foi marcante, a partir daí eu sou marxista cultural e esquerdista e tal. Sabe lá Deus o que isso significa mais. Exatamente. Eu citei, eu fiz uma palestra, um sermão, como você quiser chamar, e nesse sermão eu construí uma ideia. Eu peguei a definição básica de feminismo, uma definição simples, obviamente, mas eu peguei do dicionário de ciências sociais. Essa definição é que o feminismo é a luta pelos direitos iguais das mulheres. E dentro dessa definição simples, obviamente, eu não falei de todas as ondas feministas, 2, 3, 4 ondas, etc. Não mencionei grandes autoras feministas, simplesmente disse: a Bíblia entende que realmente os direitos são iguais. E terminei com a frase de uma autora que eu gosto muito, que é a Chimamanda, falando: sejamos todos feministas. Aí pronto, aí o negócio degringolou. Só que o segundo episódio eu faço uma crítica ao movimento feminista, que acusa uma parte do movimento feminista, deixa eu deixar bem claro, que existem muitas divisões dentro do movimento feminista. Uma parte do movimento feminista acusa a Bíblia de ser patriarcal. E eu mostrei que não é também, usando o próprio texto bíblico e tal. No terceiro eu falei sobre sexualidade, que é uma questão muito controversa, e no 4 eu falei sobre o papel das mulheres na própria construção do cristianismo, né? Cristo se revela primeiro para mulheres e etc. Elas são as primeiras a levar as boas novas, etc. Então tem um papel feminino de proeminência, principalmente na construção do cristianismo e tal. Elas estavam entre os 70 que recebem o Espírito, né? Isso a gente sempre esquece. Ou seja, muito provavelmente elas pregaram também em línguas e tal, enfim. Tem toda uma dimensão muito interessante aí das mulheres. E aí logo depois eu fiz uma série sobre racismo, falando sobre como o cristianismo foi usado para a construção do racismo, né? O racismo não era
uma realidade no mundo, mas passou a ser por causa do cristianismo, né? Então tem um autor, um historiador americano chamado Ibram Chandi, e ele, eu acho que é assim que pronuncia, e ele é um historiador negro e ele escreve muito bem, e ele mostra que basicamente a origem do racismo tem a ver com os movimentos das navegações, né? Século XIV e XV, e esse movimento de misturar racismo com cristianismo surge com os portugueses e depois espanhóis, né? Legitimando a ideia da mão de obra escrava da África, etc. e tal. E aí fiz essa série e a partir daí, então, aí realmente o cara fala de feminismo, depois ele fala de antirracismo e tal, e aí pronto, aí degringolou. A partir daí tem essa campanha de me rotular como marxista cultural, e aí qualquer coisa que eu fale entra nesse negócio. Eu falo, precisamos amar as pessoas, pronto, marxista cultural. Precisamos ajudar o próximo, pronto, marxismo cultural. Então tudo entrou nesse rótulo de marxismo cultural. E aí eu acho que a crise se acirrou quando a pastora Odia Barros ela celebrou um casamento LGBT e foi extremamente atacada nas redes, e ela teve que... Saiu no G1, né? Eu fiquei sabendo disso porque saiu no G1, no site de notícias. E aí ela sofreu a ameaça de morte. Ela e a família dela. A família dela recebeu ameaça de morte. A filha, todo mundo. É um absurdo. E aí eu prestei solidariedade pública a ela. Falei assim, olha, minha solidariedade à pastora Odia de Barros e toda a sua família pelo que estão passando. E aí eu fui acusado de defender o casamento LGBT, né? E aí isso foi uma acusação muito séria dentro da comunidade adventista, e eu falei, mas a gente não defende a liberdade religiosa? Nós todos não defendemos a liberdade religiosa? Nós não defendemos o direito das pessoas irem a terreiros? Nós não defendemos o direito de todos os cristãos existirem, os que adoram imagens, os católicos, os que não adoram imagens, os protestantes, os que guardam domingo, os que guardam sábado? Nós defendemos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, eu sou a favor dela fazer o que ela quiser na igreja dela, né? Claro. Se eu concordo ou não, isso são outros 500, isso é uma outra discussão que não tem a ver com liberdade religiosa, tem a ver com a minha crença pessoal. Mas aí o negócio acirrou bastante, e aí a proximidade minha com o pastor Ed René, uma amizade muito legal que foi surgindo, e as participações, aí culminou no podcast Correlê, como ele chama. E aí que eu falei da minha tese doutoral, aí o negócio dele engolou, eu passei a ser acusado de panteísta. Quando vocês falam da Terra, né? Eu ouvi esse podcast, exatamente. Aí vocês riam até. Aí eu não sei se foi o Ed ou foi você, não sei se você acordou na minha cabeça, mas vocês disseram até assim, isso pode dar problema, alguma coisa desse sentido, né? Acho que 3, 4 dias depois explode. Explode. Antes disso eu tinha sido acusado de heresia a primeira vez, porque eu disse que para falar de graça você não precisa falar de lei, né? Então o movimento adventista ficou muito, muito empolvorosa por causa disso, né? Poxa, mas como assim? Nós guardamos a lei, os 10 mandamentos, o sábado. Eu falei, eu guardo também, mas eu não guardo para ser salvo, eu guardo porque eu acho que eu fui salvo, e eu sou salvo pela graça. Então, quando eu falo de graça, eu não preciso falar de lei. A lei, ela é importante para mim, e eu sou um sabatista, né? Isso é uma coisa que todo mundo que me conhece sabe. Uma das coisas para mim negociáveis é a questão do sábado. Mas isso não implica que isso é salvação, não tem nada a ver com a minha salvação. Isso tem a ver com a minha crença na Bíblia, em Deus, etc. e tal. Agora, a salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus. Ele oferece a todas as pessoas. Então, foi acusado disso, de criar um cisma entre lei e graça. É um cisma que, meu amigo, está presente no Novo Testamento inteiro, entendeu? E em nenhum momento eu disse que a lei foi abolida, mas, enfim, fui acusado disso. E aí, o episódio do podcast com o pastor Ed René. Eu já tinha falado disso em vários outros momentos, em vários outros podcasts menores, mas tudo que envolve o pastor Ed René tem uma repercussão grande também, porque ele é um cara extremamente importante para o cristianismo brasileiro hoje, né? E aí ele falou, isso daí vai dar problema, né? Eu falei, vai dar, mas está tranquilo porque é fácil de defender. Mas não foi tão fácil. E aí a acusação de herege se intensificou, marxista cultural e herege, e aí a instituição adventista achou por bem me retirar da comunidade, que é uma comunidade que tem uma visibilidade muito grande, é uma comunidade que tem um trabalho muito bonito, e eles entenderam que, de alguma maneira, a minha liderança estava atrapalhando a comunidade e me retiraram, né? Eu entendo os motivos deles, respeito os motivos deles, a igreja adventista não é congregacionalista,
Então, eles podem me retirar a hora que eles quiserem. Eles me retiraram e agora estou esperando o que vai acontecer comigo aí. Mas não tem um processo? Então, tem processos, né? Tem processos de questionamento teológico que estão no regulamento eclesiástico administrativo. Não foram seguidos, mas beleza, faz parte também, né? É um processo... a gente é todo mundo humano, a gente está sempre aprendendo e tudo hoje, por causa das redes sociais, ganha uma dimensão muito maior do que você espera, né? Então, eu estava lá, fiz o batismo dos meus filhos para marcar a minha despedida e logo na sequência fizeram aquela declaração que eu não estava preparado para ela. E foi uma declaração bonita que me honrou muito como pastor emérito e tudo. Fiquei muito honrado, não esperava. E aí pediram para eu continuar. Eu falei, bom, não vou continuar, ainda mais vocês pedindo, agora eu não vou continuar mesmo, né? Porque não tem como. Eu entendo os motivos, fico triste, obviamente, extremamente triste. Não era o que eu esperava, mas é fruto de uma campanha de internet. Hoje as coisas funcionam assim. Se na internet as coisas explodem, né, você infelizmente vai sofrer as consequências de ter explodido na internet. Quando eu pergunto se não tem processo, não tem direito de defesa, se justificar, explicar? Até agora não tive, Will, mas assim, é um processo que ainda está acontecendo, né? Como ele vai ser guiado, eu não sei, né? Eu tô aberto a conversar, obviamente. Estou muito chateado de ter sido... A acusação de herege, ela não foi acolhida 100%, mas ela foi acolhida de alguma maneira, né? Porque eu fui retirado da comunidade. Então, de alguma maneira, eu sou visto como um cara problemático teologicamente, né? Só que eu não sou um cara que começou ontem. Tenho 18 anos de ministério dentro da Igreja Adventista, né? Então, eu fui professor do Seminário Adventista durante 9 anos, né? Ajudei a formar muitos alunos, né? Fui um bom professor, minhas avaliações eram muito boas, vindas dos alunos. Então, eu acho que seria justo que eu pudesse me explicar. Mas, se eu não tivesse a oportunidade, faz parte também. Me expressei no podcast do Ed de uma maneira amistosa, porque não era esse o tema do podcast. Mas, assim, em algum momento eu vou ter oportunidade de explicar o que aconteceu de fato Porque o pessoal fala, tá vendo? Até o padre acusou ele de heresia. Eu contei isso. Eu sei o que aconteceu na banca. E o cara usa isso contra mim. Tipo, é um negócio assim que é louco, entendeu? E aí tem algumas explicações. Bom, a USP é uma universidade secular, não é uma universidade religiosa. Então a acusação do cara de heresia, ela foi uma acusação... ele fez em um tom irônico. E ele é um cara... Deixa eu colocar isso de uma maneira clara, né? Ele não é padre, mas ele é ligado à Igreja Católica. Ele é da PUC Rio Grande do Sul, professor Dr. Cássio Murilo. Ele é maravilhoso. O livro dele sobre a chuva, Deus e a Chuva, é um dos livros mais fantásticos que eu já li. Então, ele é um dos teólogos brasileiros que eu mais respeito. Mas ele começou a arguição dele rindo e falando assim, você sabe o que você escreveu aqui, você pode ser acusado de heresia. E riu. E eu falei, eu sei e tal. E continuamos a conversa. E aí ele fez as perguntas, me arguiu. Eu respondi todas as perguntas dele, depois ele, inclusive, quando sai todo mundo, né, eles conversaram, a minha orientadora falou assim, você não podia nem mencionar a heresia. Isso aqui é uma universidade científica, secular, não é teológica, então você não podia nem mencionar isso. E ele brincou, inclusive, com a minha religião. Falei, você é adventista, né? Aí ela falou, olha, você não pode mencionar a religião do candidato, porque aqui é uma universidade secular. E ele falou, não, mas ele saiu muito bem. No dia seguinte, ele, inclusive, mandou um e-mail pedindo desculpas por ter mencionado a minha religião e ter feito a brincadeira com a heresia. Mas a minha orientadora ouviu dele palavras elogiosas. Falou assim, não, ele mandou muito bem, é ótimo, o texto precisa de algumas melhoras, mas o trabalho dele foi muito bem feito. Então ele acabou entendendo. A rabina, tinha uma rabina, tinha uma pessoa ligada à PUC, católica, e tinha uma pessoa ligada ao movimento protestante também, um pastor. E os três fizeram perguntas, eu respondi as perguntas, e no final fui admitido com honra e louvor, né? Então, assim, se tinha qualquer dúvida de que o trabalho era bom ou não, foi resolvida lá. E essa brincadeira que eu fiz com ele, foi acusado de herege lá na banca e tal, os caras falaram, tá vendo? Até na banca dele foi acusado de herege. Cara, tem um contexto para isso, que não foi um contexto de uma acusação eclesiástica, religiosa, mas um contexto até de uma risada. Ele falou assim, você sabe, você é adventista, você sabe que isso daqui pode dar problema. Mas depois, no final, com a minha defesa, ele entendeu e falou, não, o trabalho é muito bom, etc. e tal, eu fui aprovado. Se vocês quiserem que eu explico, né? É longo. Lembrando uma frase do Leonardo Sakamoto, falta amor, mas falta interpretação de texto, sim, né? Muito, porque muito.